Às vezes a gente fica tão obcecada com o destino final, com bater aquela meta, conquistar aquele sonho, realizar aquele objetivo, em alcançar aquela versão idealizada que temos de nós mesmos, que acabamos tratando o presente como se fosse um obstáculo. E eu percebi que não queria apenas chegar lá, eu quero aproveitar todo o processo e todo o caminho. Eu quero me lembrar das pequenas vitórias, das pequenas conquistas, dos momentos de alegria, dos pequenos sonhos que foram realizados. Eu quero chegar lá na frente e olhar para a minha vida e enxergar todas as alegrias que eu vivi, todas as coisas boas que eu consegui aproveitar na minha vida, todas as coisas boas que aconteceram. Por isso, eu decidi criar o meu caderno de memórias. E hoje eu quero te convidar para tirar a sua vida do modo automático e aprender a enxergar e guardar a beleza que já existe na sua vida no dia de hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu quero trazer o meu caderno de memórias. Quero compartilhar essa dica e ideia com vocês. Eu já tentei fazer um caderno de memórias em 2023. Eu fui fazer digital, porque na época eu estava na faculdade, então eu não tinha tanto tempo para poder me dedicar a fazer colagens, enfim. É uma coisa que eu gosto muito, mas eu não conseguia dedicar esse tempo para isso. Só que hoje eu resolvi voltar para o método original e analógico, podemos dizer assim. Eu gosto muito de fazer coisas no digital. Eu tenho muitas memórias, muitas lembranças no celular, só que aquilo acaba passando despercebido pela gente, porque fica somente no celular e a verdade, quando a gente pega o celular para mexer, para fazer alguma coisa, normalmente a gente vai para as redes sociais, a gente não vai ficar olhando as fotos, a gente não mexe na galeria para ficar olhando o vídeo, enfim. Então eu resolvi fazer esse caderno de memórias físico para me ajudar a guardar momentos que eu não quero esquecer nunca mais, para levar esses momentos realmente comigo ao longo da minha vida. Esse caderno ele funciona diferente do meu journaling, apesar de no meu journaling também funcionar como um caderno de memórias para mim, lá é uma coisa muito mais básica. Lá é algo que eu escrevo como foi o meu dia, eu conto o que aconteceu, falo todos os fatos que aconteceram, enfim. E no meu caderno de memórias, que é esse aqui que eu vou começar a montar com vocês hoje, aqui eu quero deixar registrado somente os momentos bons. Mesmo que sejam momentos pequenos, mesmo que sejam momentos simples, eu quero deixar registrado esses momentos bons que aconteceram. Às vezes, uma coisa pequena que aconteceu no dia, um evento simples, e eu quero deixar registrado aqui. Eu vou colocar algumas fotos de inspirações aqui na tela, no que eu estou me baseando para montar o meu caderno, porque lá no meu journaling não é algo focado para ser bonito, lá é para ser funcional. Eu coloco algumas fotos lá, mas de forma mais superficial mesmo, porque eu não tenho tanto espaço e lá a prioridade é escrever, porque lá é o meu diário. Aqui o foco é mais voltado para fotos, colagens, para realmente tentar registrar a essência do momento que eu vivi dentro de uma página. Estou me baseando muito em vários vídeos gringos que eu achei no Pinterest e eu fiquei completamente apaixonada. Eu já gosto dessa ideia há muito tempo. Há muito tempo eu quero colocar isso em prática, mas acaba que o tempo vai passando e eu nunca tinha priorizado isso. Esse ano de 2026 está sendo um ano para mim que eu estou resolvendo tentar coisas novas e colocar em prática coisas que eu sempre quis fazer e que eu sempre quis aprender. Esse ano está sendo um ano para experimentar coisas. Então, eu estou em busca de hobbies, estou em busca de coisas que me motivam e quero ir testando tudo que vier na minha cabeça e o que servir para mim eu vou levar para a minha vida, o que não servir eu vou pegar e vou descartar. Mas eu não quero chegar lá na frente na minha vida e olhar para trás e falar assim: nossa, quando eu tinha 28 anos eu tinha vontade de fazer X e eu não fiz. Aí agora eu já estou velha e não consigo fazer. Então, para não ter o arrependimento de não ter feito as coisas, esse ano está sendo um ano que eu vou fazer coisas que eu tenho vontade de fazer para descobrir o que eu gosto, descobrir o que é importante para mim. E eu quero compartilhar esse novo hobby com vocês. Eu quero montar a primeira página de memórias aqui com vocês, que foi uma noite de pizzas que eu fiz aqui em casa. Estava eu, meu namorado e meu filho. A gente assistiu um filme juntos. Foi uma noite muito especial, foi algo muito simples que a gente fez, foi só nós três aqui em casa mesmo. Mas é esse tipo de memória que eu quero
deixar registrada. E enquanto passa o take comigo montando o caderno, eu quero conversar sobre alguns tópicos para convencer vocês a terem um caderno de memórias de vocês também, a registrarem a vida de vocês. Eu estou muito com essa missão ultimamente de registrar mais a minha vida, de tirar mais fotos, de fazer mais vídeos, porque a vida passa muito rápido e a gente se esquece muito das coisas que acontecem. E, infelizmente, a nossa mente acaba focando muito nas coisas ruins. Eu quero registrar as coisas boas e focar em coisas boas. Quanto mais a gente foca em coisas boas, mais coisas boas a gente atrai e acontecem. Agora eu vou virar a câmera para vocês verem enquanto eu monto a minha primeira página do meu caderno de memórias. Criar um caderno de memórias não é sobre ser uma artista plástica, é sobre ser uma curadora da sua própria vida. E o processo começa de forma muito simples. Primeiro passo: escolha o seu caderno. Escolha um caderno que sinta prazer em tocar, um caderno com folhas lisas, craft ou até mesmo um planner, algo que faça sentido para você naquele momento ou até um caderno que você já tenha na sua casa. Esse meu caderno, eu fiz ele. Eu já tinha esse refil de folha em casa, eu tinha comprado para fazer o meu Commonplace Book, então eu resolvi usar ele como um caderno de memórias. Todas as folhas dele são pautadas, não é o que fica mais bonito para esse tipo de projeto. Para esse tipo de projeto fica mais bonito folha sem pauta ou no máximo folha pontilhada. Só que como eu já tinha essas folhas em casa, eu preferi utilizar esse refil mesmo que eu já tinha as folhas, já tinha o disco. Então eu fiz a capa no modelo que eu queria, todo preto básico, porque o que é para chamar a atenção aqui dentro são as memórias. Então, o foco principal do caderno são as memórias em si. Então, as memórias eu quero fazer bem coloridas, com títulos chamativos, com fotos, com colagens, com coisas que realmente me remetem àquele momento para quando eu for olhar futuramente, eu sentir a mesma sensação boa que eu senti quando eu estava vivendo aquilo. Segundo passo: o que eternizar? Esqueça a ideia de que memórias são apenas grandes eventos ou viagens internacionais. No meu caderno, eu guardo o que chamo de vitórias silenciosas. O ingresso de um cinema que me fez sorrir, uma pétala de uma flor colhida numa caminhada matinal, ou aquele post-it com uma frase que me deu esperança em um dia difícil. São os pedacinhos da minha mudança de realidade que ganham espaço aqui. A minha ideia com esse caderno não é somente registrar viagens ou momentos extraordinários. Eu quero registrar realmente coisas do dia a dia, pequenas coisas que acontecem. Isso é o que nutre a gente e se a gente ficar esperando um evento extraordinário acontecer na nossa vida para a gente ter o prazer de registrar, a gente praticamente não vai viver, porque a vida não é feita de coisas extraordinárias, a vida é feita de coisas ordinárias que a gente vive diariamente. Então, se a gente ficar sempre esperando o extraordinário para poder ter esse prazer de registrar alguma coisa, de querer deixar algo como herança, de criar uma memória para você ver lá na frente, quando você já estiver na velhice, a gente vai ter pouquíssimas coisas para poder se lembrar depois. A ideia é realmente deixar registrado coisas ordinárias, coisas que acontecem com frequência, coisas simples e pequenas que acontecem no nosso dia a dia. Por quê? Ainda tem um outro ponto. Muito provavelmente, quando você estiver velho, você vai lembrar da melhor viagem que você fez na sua vida. Você pode não lembrar em detalhes tudo o que aconteceu, porque pode ter passado muito tempo. Mas você vai se lembrar da viagem, do lugar, como que era a sensação que você teve. Só que você não vai se lembrar de um dia pequeno que você estava assistindo televisão com seus filhos, ou de um restaurante legal que você foi com seu marido, com seu namorado. Então, essas coisas também são importantes de serem registradas, não só as coisas extraordinárias da vida, porque a gente vive no ordinário, por mais que a gente, de forma geral, o ser humano esteja em busca de uma vida extraordinária, esteja em busca de viver a sua melhor versão, de estar sempre buscando evoluir e melhorar para viver melhor do que os seus pais viveram, do que os seus avós viveram, a gente vive a grande parte dos dias uma vida comum. E registrar o comum é o que vai fazer você enxergar a sua vida com sentido. Porque a gente, às vezes, acha que a vida só vale a pena se você estiver vivendo uma coisa fora do comum, se você estiver viajando todos os meses, e você já foi na Disney 50 vezes no mesmo ano. Só que pouquíssimas pessoas vivem assim. Se a gente for olhar a grande realidade, se a gente for olhar a vida da maioria das pessoas,
todo mundo vive o básico, todo mundo vive ali realmente no dia a dia. Hoje, na minha vida, eu quero muito preservar esses momentos. Meu filho está com 2 anos e 4 meses e eu fico muito triste de não lembrar como que ele era quando ele era um recém-nascido. Ah, mas tem pouco tempo, você não lembra? Não, eu não lembro, porque a minha cabeça estava tão cheia com outras coisas, preocupada com o trabalho, com a minha faculdade, que eu estava fazendo faculdade quando ele nasceu, preocupada em aprender a cuidar dele, porque cuidar de uma criança não é fácil, principalmente quando você não sabe nada, e eu também não quis a ajuda das outras pessoas, eu quis aprender tudo sozinha. Então eu estava tão preocupada com todas essas coisas que eu nem me lembro como que ele era, eu não lembro como que eram os dias, eu não lembro como que eram as noites, eu não lembro nem do cheiro dele. A ideia de começar a registrar, de começar a anotar, de colocar realmente no papel alguma coisa palpável, não só uma coisa no celular, que você pega ali e você tem que procurar a foto para você ver. É uma coisa muito demorada, você não vai ficar ali no celular rolando até achar a foto que você quer. Por isso que eu decidi começar novamente esse projeto, registrar as minhas memórias, porque são esses momentos que eu quero guardar para sempre na minha memória, só que a nossa memória ela não guarda as coisas para sempre. Esse é o porém. Por mais que a gente queira muito que a memória fique para sempre eternizada dentro da gente, a gente não consegue guardar ela para sempre. Uma hora a gente vai acabar se esquecendo. E para eu não me esquecer de coisas tão importantes que aconteceram na minha vida, eu estou registrando aqui. Eu vou começar com essa memória hoje, que é uma memória do mês passado, mas depois eu vou voltar para trás, vou olhar toda a minha galeria com calma, né? E vou selecionar outros momentos para colocar aqui também no caderno. A ideia é, quanto mais momentos eu puder colocar aqui, vai ser melhor para mim. Quanto mais momentos eu lembrar, passeios, coisas que eu vivi, coisas que eu passei, eu quero colocar aqui. E se esse caderno acabar antes mesmo do meio do ano, não tem problema, eu faço outro caderno. O importante é colocar todas as minhas memórias no papel, num dia aleatório, assim. Ai, nossa, peraí que eu vou folhear meu caderno. E é muito prazeroso você folhear alguma coisa que você fez com tanto carinho, com tanto amor e com tanta dedicação. E quando você olhar para aquele papel ali, aquilo ali significa muito mais do que uma foto. Aquilo ali faz você reviver o que você tinha passado naquele dia. E eu acho que isso não tem preço. Eu sinto que o digital não traz isso da mesma maneira do que o papel. Por isso, para mim, é tão importante ser no papel. Agora, continuando com os passos. Passo 3: a alquimia do processo. Eu gosto muito de colagens e das fotos naquele modelo da Polaroid. Só que eu não tenho a Polaroid e não tenho a Instax. Eu tenho uma impressora comum em casa. Eu comprei papel fotográfico e eu coloquei as minhas fotos no papel fotográfico mesmo para poder imprimir, porque não adianta eu querer fazer tudo perfeito, esperar tá tudo perfeito na minha vida. Ah, quando eu tiver a câmera X, eu começo o meu projeto. Ah, quando eu tiver o não sei o que lá, eu começo o meu projeto. Então eu estou começando com as coisas que eu tenho, porque esse é um projeto que eu já tenho há muitos anos, e eu nunca tinha de fato conseguido colocar ele em prática. Mesmo eu já tendo impressora há mais de 6 anos, eu nunca tinha feito isso. Então por isso que agora eu estou começando ele de fato do jeito que eu quero que ele seja. Ah, e uma coisa muito importante que eu quero fazer também nesse caderno. Todas as colagens que eu fizer, eu quero botar sempre um textinho também, explicando um pouco como que eu me senti naquele dia, o que que aquele momento representou para mim. Porque quando eu voltar para folhear o caderno com as coisas que aconteceram, eu quero sentir a mesma emoção que eu senti quando eu estava vivendo. E para eu sentir essa mesma emoção, eu preciso descrever essa emoção para poder ficar mais fácil. Como eu já falei, a nossa memória ela não guarda tudo, então, mesmo que a gente olhe as fotos e nos ajude a lembrar o que aconteceu, a gente não lembra com perfeição. Sempre escreva um textinho resumindo o que aconteceu, como que você se sentiu, o que foi mais importante, o que marcou aquele momento para você. Isso é ouro. Esse caderno é um presente para Mel do futuro. É um presente que eu estou fazendo para mim mesma, para quando chegar na minha velhice, eu olhar para trás e conseguir lembrar de tudo isso. Um pulo do gato agora, uma dica para facilitar o seu caderno de memórias. Tenha uma caixinha ou uma sacolinha onde você vai guardando as coisas que forem acontecendo no seu dia a dia. Por exemplo, você foi no cinema, você quer guardar o ingresso. Guarda o ingresso nessa sacolinha,
coloca uma data atrás para também não se perder, e vai juntando várias coisinhas, vários papeizinhos para você fazer as colagens. Guarde cada pedacinho desse para quando você for montar o seu caderno, a sua página de memória, ela ficar cada vez mais preenchida. Eu sei que a vida é muito corrida e nem sempre temos tempo de sentar e decorar uma página no momento em que algo acontece. Mas o segredo para não abandonar este hábito é a caixinha da espera. Você vai deixar tudo ali guardadinho e quando você tiver um momento, uma pausa na sua rotina, você senta ali e faz essa colagem para deixar esse momento registrado. Você pode se sentar uma vez por mês ou 2 vezes no mês para poder registrar todas as memórias que aconteceram durante aquele período e transforma isso num ritual de autocuidado. Coloca uma música ou coloca uma série para você assistir, vai montando com calma, vai fazendo a composição ali, vai fazendo testes. Lembre-se, isso é para ser um hobby, isso é para ser prazeroso, isso não precisa ser performático, isso não é para você mostrar para alguém, isso é para registrar a sua vida, para você ver lá na frente. Faça com calma, vai fazendo vários formatos. Se tiver sem ideia, pesquisa inspirações na internet. Tem muitas inspirações legais no Pinterest, até mesmo no Instagram a gente acha muita ideia legal sobre isso. Aqui no YouTube também tem vários vídeos sobre. Se você tiver sem ideia do que fazer, de como montar a página, tira um dia, alguns minutinhos, dá uma pesquisada no Pinterest, você vai navegar lá por um mundo gigantesco que vai te ajudar muito a ter ideias de como fazer no seu próprio caderno e transforma isso numa rotina que você faz pelo menos 1 ou 2 vezes no mês. Realmente, um ritual de autocuidado, você separa um momentinho. Eu, por exemplo, tenho filho, então eu gosto de fazer essas coisas ou à noite, depois que ele já dormiu, ou durante o dia, no horário que o pai dele está em casa. Porque eu deixo ele com o pai e eu consigo sentar sozinha, fico ali no meu mundinho quietinha, fazendo as minhas colagens, fazendo as minhas anotações, mexendo nos meus papéis, que são coisas que eu gosto, que me dá prazer. É um hobby para mim, então isso é muito prazeroso. Isso não é para ser uma tarefa pesada, uma obrigação. Isso é para ser um momento de gratidão por tudo que você viveu. Ali é onde você vai perceber que a sua vida já é especial. Mesmo quando você está trabalhando para poder melhorar, você vai ver que a sua vida já tem momentos muito importantes. Daqui a 10 anos, provavelmente, você não vai se lembrar de um momento especial que você viveu numa terça, quarta, quinta tarde, um café que você foi, um cinema, um filme que você assistiu, ou uma série que você assistiu na sua casa. Você provavelmente não vai se lembrar disso, mas eu tenho certeza que vai ser muito prazeroso você abrir o seu caderno de memórias e poder consultar o que aconteceu na sua vida. Você relembrar tudo que você passou, tudo que você viveu. Você consegue sentir o perfume das conquistas. E lembre-se, a sua história é única e ela merece ser guardada com todo o carinho do mundo. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Agradeço muito se você ficou até aqui. Espero que eu tenha te inspirado a registrar a sua vida e a deixar uma marca sua no mundo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Me conte aqui nos comentários, você já tem o hábito de registrar as suas memórias? Como você faz esse registro? Você faz no digital, no físico ou deixa apenas na galeria do seu celular? Quero ouvir a experiência de vocês e também entender a importância disso na vida de vocês. Eu vou amar ler todos os comentários aqui. E se você busca construir uma rotina com mais propósito e significado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vai ser um prazer ter você fazendo parte dessa comunidade. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!